Felipe Luiz está livre no mercado. O Flamengo demitiu ontem à noite o treinador e o Vasco busca um novo técnico. Por que não pensar no Felipe Luiz? Eu topo. E você? Nesse vídeo aqui, você vai entender o meu posicionamento. Renato Gaúcho, basta. Chega. Quer ficar trilhardário às custas do Vasco? Pera aí um pouquinho, né? Bom, deixa o seu like, fundamental para o crescimento do canal. Muito importante, o seu like é de graça e ajuda esse vídeo a chegar a mais vascaínos. E na volta, é hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Vou retribuir. Venha fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Você não paga rigorosamente nada e vai ter benefícios lá, com a minha equipe mandando para você as melhores oportunidades para que você fature green todo dia, colocando um cacau no bolso, de graça. Você não paga nada para receber as melhores indicações. O link está no primeiro comentário fixo. Você vai agora no primeiro comentário fixo, o link está lá, só clicar, entrar no grupo e o resto é por minha conta. Beleza? Torcedor, não é loucura a gente pensar em Felipe Luiz. O Vasco precisa surpreender o mercado. O Vasco precisa agitar o mercado. E mais do que isso, o Vasco precisa se colocar no lugar dele, de um gigante do futebol brasileiro e que busca os melhores profissionais. O Vasco sempre foi assim. Não será uma surpresa no Vasco buscar Felipe Luiz. Sebastião Lazzaroni sai do Flamengo campeão em 86 para ir para o Vasco e ser campeão em 87 e 88. Aliás, foi com Sebastião Lazzaroni que o Vasco conquistou um título em cima do Flamengo pela última vez, nesse bicampeonato. 87, o gol do Tita, 88, o gol do Cocada. E o Lazzaroni sagrou-se tricampeão carioca, porque ele tinha sido campeão com o Flamengo em 86. Não é loucura tirar um técnico do Flamengo, não é nem tirar, porque nesse momento ele está sem emprego. Foi demitido o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele é um profissional. Não pense você que com essas raízes rubro-negras ele não vai trabalhar em qualquer outro clube. O Felipe Luiz tem mais raiz rubro-negra do que o Rogério Ceni com o São Paulo. E o Rogério Ceni já foi técnico de vários clubes enfrentando o São Paulo. O Felipe Luiz tem mais raízes no Flamengo do que o Renato Gaúcho com o Grêmio? Não. E o Renato Gaúcho já enfrentou o Grêmio em diversas oportunidades, não só como treinador, mas como jogador também. Felipe Luiz é um profissional que está no mercado. E eu não vou abrir aqui o tema. Felipe Luiz vai aceitar, Felipe Luiz não vai aceitar. Isso é um problema do Felipe Luiz. O nosso problema aqui é o Vasco. E por que não ir atrás do Felipe Luiz? É pouco dinheiro, é muito dinheiro, eu não sei o que é, mas vamos atrás do Felipe Luiz. É um técnico que já se mostrou capaz. Um técnico que já foi várias vezes campeão num curto espaço de tempo. Ah, mas ele foi campeão com grandes jogadores e no Vasco. Tudo é novidade também para o Felipe Luiz. Ele foi recém-promovido a treinador de futebol. Ele também está aí para desafios. Nós ainda não sabemos a capacidade do Felipe Luiz com um grupo mediano como é a do Vasco. Pode estar ele muito bem capacitado para isso. Não podemos fazer um pré-julgamento em relação à capacidade do Felipe Luiz exatamente pela falta de experiência que ele tem em trabalhar como técnico de futebol em vários cenários. Ele conheceu apenas um cenário e foi muito bem nesse cenário. Mas o que eu quero colocar é que nós vascaínos precisamos entender a grandeza e a enormidade do Vasco e não pensar que este técnico não é capaz de vir para o Vasco ou o Vasco não é capaz de fazer esse movimento para contratar tal jogador ou tal treinador.
O Renato Gaúcho, o Vasco procurou, o Arthur Jorge, Galhardo, são grandes treinadores. Por que não procurar o Felipe Luiz? Em relação ao Renato Gaúcho, chega, né? Dá um tempo. O Renato não quer trabalhar no Vasco. E para trabalhar no Vasco, só se for para ficar trilhardário. Ele não quer trabalhar no Vasco. Ele quer ganhar dinheiro do Vasco. É como um profissional aceitar trabalhar na Arábia Saudita. Ninguém quer ir trabalhar na Arábia Saudita, porque os costumes de se viver lá é muito diferente dos costumes de quem está aceitando ir para lá. Para ir para lá, só por muito dinheiro. Senão as pessoas não vão, só por muito dinheiro. E é isso que o Renato Gaúcho está fazendo com o Vasco. Como se fosse um tormento na vida dele. Como se fosse algo assim que não vale a pena, só por dinheiro. O Renato está pedindo quanto vai para o Vasco? 2 milhões? Se for para o Flamengo, ele vai por 1. Se for para o Grêmio, ele vai por 500. Para o Vasco, só se for por muito dinheiro. Senão eu não vou. O Renato não é maior do que o Vasco. Ninguém é maior do que o Vasco. Há um limite. O Renato Gaúcho extrapolou esse limite. Essa que é a realidade. O Renato extrapolou esse limite. E seria muito lindo que o Vasco conseguisse o Felipe Luiz, como eu falei que seria maravilhoso se o Vasco conseguisse, por exemplo, Jorge Jesus. Para quê? Para movimentar, para agitar e para cutucar a rivalidade com o Flamengo. Que isso faz parte também do DNA do torcedor vascaíno. Faz parte do Vasco. A cada vitória que a 777 conseguia para colocar o Vasco para jogar no Maracanã, a gente comemorava. O Flamengo não queria o Vasco no Maracanã, o Vasco ia para a justiça, conseguia, a gente comemorava. Faz parte da rivalidade. Da rivalidade sadia. Então, quando eu defendi a tese de que o Vasco poderia contratar ou tentar contratar o Jorge Jesus, também por conta disso. E é mais ou menos nessa mesma vibe que eu defendo que o Vasco procure o Felipe Luiz. Mas eu quero a tua opinião. Eu quero a tua opinião. Seria uma boa? Faça isso, presidente do Vasco. Surpreenda o mercado, Pedrinho. Vai atrás do Felipe Luiz. Eu não sei, você sabe? Ninguém sabe. Se o Felipe Luiz quer descansar, se o Felipe Luiz quer prosseguir, se o Felipe Luiz toparia, só perguntando. De uma coisa eu tenho convicção. Felipe Luiz está no mercado e outros clubes já farão propostas pelo Felipe Luiz. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Clubes grandes farão propostas ao Felipe Luiz. Por que não o Vasco? Deixa eu te dar uma dica para ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.